E teve um produto aí que lá atrás teve muito sucesso, né? Que eu lembro que foi um boom, assim, todo mundo falava no mercado, né? Sim. Que era o The Checklist, né? Isso, exatamente. Conta um pouquinho aí. O The Checklist... Foi o primeiro produto? Foi o primeiro produto. O primeiro produto bombou, né, cara? O primeiro produto bombou. E é muito engraçado dessa história do The Checklist. Inclusive, eu vou voltar com ele agora. Uhum. Né? Ah, é? Vai ter a versão 2. Vai ter a versão... Na verdade, é uma versão 4, né? Porque eu fiz 3 versões dele no longo no período. Mas o que é a história interessante do The Checklist que é assim. Quando eu fui sair dos bastidores, eu tinha que lançar um produto, né? Eu pensei, vou lançar um infoproduto. Uhum. E aí eu comecei a olhar para o mercado e falei assim, tô ferrado. Por quê? Porque tem um monte de gente que já tem curso, tem um monte de gente que já ensina, tem um monte de gente que já fala isso. E como copy, a gente sabe que a gente precisa ter um gancho, né? A gente precisa ter uma visão diferente ou mostrar uma visão diferente para as pessoas poderem mostrar comprar uma você. Perspectiva diferente. É aquilo, né? Eu acho que, por exemplo, tem vários cursos de copy, mas é o seu jeito de ensinar, a sua visão ali. Isso ninguém vai tirar de você, né? É a sua visão sobre aquele assunto, né? Isso. E aí eu tinha esse desafio. Por quê? Porque eu não queria ser mais uma cópia barata de outras pessoas. Eu preferia conseguir fazer com que as pessoas entendessem a diferença de só fazer mais um curso. Uhum. E aí eu comecei a fazer assim, bom, vou lançar um infoproduto. Que infoproduto eu vou lançar? Então, tipo, eu não queria aparecer, eu não queria gravar vídeo e eu não queria gravar curso. E aí eu pensei, bom, mas o que eu sei fazer? Sei fazer o quê? Sei escrever. Aí eu falei, então, eu vou lançar um e-book. Sim. Só que também e-book por e-book, as pessoas iam falar assim, mais um tinha e-book, tem um monte. Exato. Beleza. Naquela época também inbound marketing tava bombando, tudo era e-book, isca digital, enfim. Tudo era isca digital, e-book e tudo mais. E aí eu conversei com algumas pessoas. E aí eu até brinco que elas, como a gente tem na cópia, aquela cópia clássica, eles riram de mim. Uhum. A gente teve esse momento também. Eu tive esse momento do eles riram de mim. Quando eu falei que ia fazer um e-book, todo mundo falou assim, cara, não vai dar certo. Por quê? Porque o mercado já está cheio, já está cheio de curso, já está cheio de e-book, já está cheio, já está cheio, já está cheio. Só que aí eu tive a sacada do e-book. Porque quando eu comecei a ver pesquisa, e copywriter adora ler uma pesquisa. Comecei a ler pesquisa do que as pessoas de fato queriam, eu comecei a perguntar para as pessoas o que elas queriam. Uhum. Pô, e aí, de tanto perguntar, teve um ou dois ali que falou a palavra-chave que para mim mudou o jogo. A pessoa fala assim, pô, seria ótimo. Eu não lembro quem foi essa pessoa até hoje, né? Você não lembra? Não lembro. Mas a pessoa fala assim, seria ótimo se eu tivesse um checklist dos elementos da página de vendas. Ou seja, seria ótimo que alguém me dissesse qual é a estrutura que uma página de vendas tem que ter, mas eu não preciso de um curso para isso. Eu só precisava do checklist. A estrutura, tipo, ó, primeiro vem a promessa, depois vai falar o que vai ter no evento, quem é o especialista. Quando essas 2, 3 aí pessoas, não lembro exatamente nem quem são e nem a quantidade exata, quando elas falaram isso, eu falei, putz, é isso. Aí eu lembro de ter tido essa ideia de madrugada. Eu estava conversando, inclusive, com uma pessoa no WhatsApp. E eu falei para a pessoa, eu falei, cara, o que as pessoas precisam não é de mais um curso de marketing digital. O que elas precisam de um checklist. E eu tinha um checklist, porque dentro desse período que eu trabalhei, como a gente trabalhava com muitos experts diferentes, então a gente trabalhava com um expert... E é um processo, né? Por exemplo, Dr. Augusto Cury, desenvolvimento pessoal. Aí você pegava o Murilo Gun, criatividade. Aí você pegava XP, MBA. Aí você pegava Empíricos e investimento. Aí você pegava o Granville, leilão de imóveis. E aí eu trabalhei com todos esses players. A gente tinha que se organizar internamente. Como eu era estrategista, eu criei um checklist. Só que era um checklist no Excel. Tinha 154 linhas. Cara, o produto nasceu de um Excel de 154 linhas. Eram 154 linhas. Quando a gente contratou a gerente de projeto, ou seja, quando eu já estava mais na posição de realmente estrategista, eu tinha que treinar uma pessoa para poder tocar lá. A gente brinca que é pegar o chicote e comandar o dia a dia, o operacional com a galera. Quando eu fui treinar essa pessoa, eu falei para ela assim, o que você sabe? Né? Era a Carol, né, na época. O que você sabe? Eu estou fazendo o curso do Fórmula de Lançamento, mas eu não sei fazer lançamento. Falei, tá bom, mas a nossa expectativa não é que você saiba fazer lançamento. A minha expectativa, você como gestora de projeto, é que você saiba gerenciar o projeto.
saiba quais as atividades... As etapas e os processos. O processo. O que precisa ser entregue em cada etapa. Não como que precisa ser feito, né? Não o como a cópia precisa ser desenvolvida, mas exato. o processo que, precisa de um anúncio de captação, precisa de uma página de captura, precisa de uma página de obrigado, precisa de um anúncio de remarketing XYZ. Você precisa saber quais são as etapas. Depois disso, o gestor de tráfego vai entrar nessa etapa e depois aqui. Beleza. Só que eu tinha feito o quê? Um Excel para controlar. Então, cada projeto que entrava, eu pegava o Excel e ticava. Eu peguei esse Excel e falei, cara, é isso que eu tenho que ensinar para ela. Peguei o Excel, entreguei para ela e falei assim, Carol, é o seguinte, essas são as atividades, tá? E você tem que cobrar as pessoas. E é só isso que você tem que fazer. Cara, isso deu um dinamismo para o time, porque aí ela começou a replicar isso nos projetos internos. Ela pegou o meu checklist, que era um Excel, e falou assim, fulano, tem que ter tudo isso aqui dentro do projeto. Tem que ter isso aqui dentro do projeto, tem que ter isso aqui, tem que ter isso aqui. Mas, cara, quando a gente está no bastidor, quando a gente está no mercado ali, nos bastidores, meio que o processo do dia a dia fica piloto automático. Sim. Você faz no automático. Mas... É importante ter também uma base. Senão você esquece. Porque vai acontecendo outras coisas, às vezes você está em vários lançamentos. Perfeitamente. Só que o piloto automático, eu não percebi que eu tinha um produto. E essa é a história boa. Eu tinha o checklist, a galera executava o lançamento com o checklist, o negócio era rápido pra caramba pra executar, porque tinha um checklist, tinha os bullet points ali, tinha tudo que tinha que ser feito na hora que tinha que ser feito. Top, beleza. Só que eu não tinha me ligado que eu tinha um produto. Aí, a vida continuou. Quando eu saí dos bastidores e falei que agora eu vou lançar um produto, pensei em lançar um curso, mas eu não queria aparecer, pensei em lançar não sei o quê, mas eu não queria fazer, eu não queria me expor. Eu falei assim, bom, eu vou escrever um e-book. Aí, quando eu pensei em escrever um e-book e comecei a ler as pesquisas, e a pessoa falou que queria um checklist, e eu tinha um checklist no formato do Excel, eu falei, bingo, é isso que eu vou fazer. E você já tinha um checklist há o quê? Uns 2, 3 anos? Já montado aqui? Então, assim, eu já tinha executado mais de 30 lançamentos naquela época com aquele mesmo checklist. Aí você adaptou ali, lógico. Aí, como eu não podia vender um Excel, né? Porque, se eu fosse vender um Excel, não ia ter valor. O que eu fiz? Eu peguei e descrevi cada atividade dentro do e-book. Então, tinha a atividade e a descrição do que era a atividade. Boas práticas e tudo mais. O que você tem que fazer? Você faz isso. E aí, eu organizei ele... Num PDF? Num PDF de 230 páginas na época. Caraca. E aí, como eu era copy, para mim escrever não era um problema, eu organizei... Eu fiz um download de tudo que eu aprendi, né, de tudo que eu achava que era realmente necessário e o que não era necessário, coloquei numa ordem. Então, primeiro o cara tinha que definir o posicionamento dele, depois ele tinha que entender sobre produção de conteúdo, depois ele tinha que... E ainda entregava para ele o checklist de 3 tipos de campanha, o de perpétuo, o de lançamento com live e o lançamento que era o lançamento interno com a sequência de vídeos. Eu organizei, coloquei em 230 páginas e falei pra galera, galera, eu vou lançar um checklist. Nessa época você já tava com uma audiência ali? Cara, eu tinha 500 pessoas seguindo no Instagram. Tá. E aí, o que eu fiz? Isso é... Que ano que era exatamente? 2019 para 20. Tá. Em 19 eu comecei a produzir conteúdo, mas era uma produção de conteúdo assim, alto nível. Abria a caixinha de pergunta, as pessoas faziam pergunta, eu respondia a pergunta, eu dava print na pergunta e postava no feed. Tá. Tipo, altíssimo nível, entendeu? Garbo e elegância, assim, os prints mais horrorosos do mundo, entendeu? Cara, mas de alguma forma as pessoas se conectaram com esse nível de simplicidade. Isso aí é o simples que funciona. Exatamente. Nós vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Isso é o simples que funciona. Então, beleza. Eu cheguei, comecei a printar e coloquei o negócio lá. E a galera começou a engajar. Eu tinha, na verdade, uns 300 seguidores. Eu cheguei nos 500 seguidores fazendo isso. Final de 2019, começo de 2020. Quando eu saí dos bastidores e fui lançar, o que eu falei pra galera? Galera, vou lançar um checklist. Eu quero que vocês, aqueles que quiserem ter acesso ao checklist, entrem nesse grupo do Telegram, porque no Telegram ainda estava naquela época mandando bem. E em 8 de abril de 2020, eu lembro da data porque é um marco, né? 8 de abril de 2020, eu lancei o The Checklist. E aí, como eu tava com toda essa tinha narrativa, muita gente lá no grupo? Como que tava? Tinha umas 300 pessoas no grupo. Pô, de 500 seguidores, movimentou? Movimentou e tudo mais. Muita gente foi para lá e tal. Mas o que foi interessante? Quando eu fui criar a headline, né? A promessa, na verdade, do produto, né?
Eu basicamente, o que eu fiz? Eu peguei essa frase que eu tive o insight do produto, que foi, as pessoas não precisam de mais um curso, elas precisam do The Checklist. E aí você falou, colocar exatamente essa promessa. Foi exatamente essa promessa. E Olha. eu lancei o produto dessa forma, eu coloquei assim, você não precisa de mais um curso, você só precisa do The Checklist. E aí embaixo estava assim, depois de mais de 37 lançamentos, eu vou compartilhar com você exatamente o meu processo.